Não temos outro texto no Antigo Testamento que nos mostre algum profeta ou outro texto sustentando a ideia de algum profeta sendo executado por algum erro. Nenhum exemplo temos no Antigo Testamento do povo aplicando Deuteronômio 18, 20 sobre algum profeta. Deus, sim. O povo, não. Quando Natan cometeu o erro de falar em nome do Senhor, segundo Samuel capítulo 7, como diz o pastor Nerildo Acioli, todo vaso vaza. Então, eu estou aqui no primeiro ponto do áudio gravado aí da ligação com o ex-profeta comigo. Sobre ser falso profeta ou não. Quando lá eu digo que no Fuxico Gospel, numa entrevista, eu não o chamei de falso profeta. Eu acho que durante a ligação, não me lembro muito bem, essa ligação foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, se não me engano, setembro de 2023, eu acho que sim. E a fala que eu me dirijo aqui é essa: eu não te chamei de falso profeta a partir desse pressuposto que eu estou usando a partir de Deuteronômio 20. Não temos outro texto no Antigo Testamento sustentando a ideia de que um profeta foi executado por um erro. Nenhum texto do povo de Deus executando Deuteronômio 18. Lembra de Natan? Natan falou do seu coração para Davi. E como diz o pastor Nerildo Acioli, todo vaso vaza. Sim, essa ligação é de 2023. Se não me engano, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Em Mateus capítulo 7, versículo, a partir do 15, Jesus diz que o falso profeta não é conhecido por uma predição que não dá certo. O falso profeta é reconhecido pelo fruto do seu ministério. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem aparência de ovelha, mas a essência é lobo. Parece fazer parte do corpo de Cristo, parece ser irmão de Cristo, mas é ímpio. Ok? A Buzines comentou assim: para de ler a Bíblia nessa questão. Deve ser discípulo do ex-profeta. Aí o versículo 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Jesus não está dizendo que uma pessoa pode ser chamada de falso profeta porque ela errou a predição. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Jesus está tratando de fruto, de caráter e de ministério. Versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui é juízo divino. Então, o fato de que profetas podem cometer erro em suas profecias está confirmado no Novo Testamento. Está confirmado no Novo Testamento quando a ordem de Paulo é que a igreja julgue as palavras proféticas a partir das Escrituras. Aí eu pergunto para vocês: nessas igrejas onde se supervaloriza o dom da profecia, faltam mestres ou não? Eu não estou dizendo que não tem, Rafael Leal. Eu estou dizendo faltam. A maioria das igrejas que investem apenas ou por demais no ministério profético não tem quem abra as escrituras para chamar o profeta que se sente pastor e corrigi-lo. O que o Senhor profetizou não se baseia nem no AT, nem no NT, nem na igreja primitiva, nem na história da igreja, nem em patrística, nem pré-reforma, nem na reforma, nem nas histórias dos avivamentos. O que o Senhor falou está totalmente fora das escrituras. Isso não significa que aquele cara é um falso profeta. Pode significar que... Sim, Rafael Léo, eu sei que o senhor está concordando comigo. Pode significar que ele simplesmente se empolgou. Eu acabei de participar de um debate onde eu falo sobre profeta sensacionalista. Como pentecostal que sou, como continuista que sou, eu tenho que ter muito cuidado em afrontar ou confrontar algumas profecias. Porque parece que com a minha postura firme e dura contra esse sensacionalismo em entregar profecia, algumas pessoas me têm como calvinista, reformado, sensacionista. E eu não sou, eu sou pentecostal. Agora, o fato do ex-profeta errar alguma profecia não significava para mim que ele seria um falso profeta. Então vocês percebem no áudio que eu falo, a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei de falso profeta. Se alguém assistiu a minha live com o ex-profeta, em nenhum momento eu olhei para ele e o chamei de falso profeta. Eu o chamei de profeta do Pix porque ele sabe que na época ele estava aliado com a tal de Renálida e uma moça que trabalha na nossa igreja, o nome dela é Marcionilha, ela tinha os prints, não sei se ainda tem, ela recebendo uma mensagem desse bando, dessa quadrilha, lhe pedindo Pix por oração e por profecia. O tal do profeta David, que eu citei lá no debate, fala para você fazer um propósito de dar
R$40 baseado no Salmo 40 para você receber orações proféticas. Nesse sentido, o chamei de profeta do Pix. Pastor Eliseu, você é um professor do Pix? Pode ser, eu vendo meus livros via Pix. Agora, profecia é algo sobrenatural. Você não tem controle sobre a hora da profecia, sobre o dia da profecia.